Nas nossas últimas conversas, a gente mergulhou fundo nas diferentes lentes, né, pelas quais vemos o mundo. A experiência interna, o comportamento externo, a cultura que a gente compartilha e os sistemas todos que nos cercam. Hoje, o desafio é, assim, conectar esses pontos. Como é que essas quatro visões se juntam para formar a realidade que a gente vive a cada instante? Pois é, esse é o ponto central das ideias que a gente está explorando aqui. É que essas não são peças isoladas, sabe? Como um quebra-cabeça. São, na verdade, dimensões que acontecem ao mesmo tempo, simultaneamente, de uma única experiência. Unificada. Entender isso pode, de verdade, transformar o jeito como a gente lida com situações complexas. Vamos pensar assim, neste exato momento em que a gente está conversando. Existe uma corrente de pensamentos, talvez sensações, emoções, passando por você. É. Essa é a perspectiva subjetiva individual, O mundo interior. o que a gente chama de quadrante superior esquerdo. Certo. A minha vivência interna. Aqui e agora. E, ao mesmo tempo, bom, meu corpo está aqui, né? Talvez eu esteja gesticulando, respirando, algo que um observador externo poderia, sei lá, notar. Essa seria a perspectiva objetiva individual. O superior direito. Perfeito. É a dimensão física, comportamental, aquilo que pode ser visto de fora. Mas não para por aí, né? Entre nós, mesmo assim à distância, existe uma troca, um campo de entendimento compartilhado, uma cultura mínima, digamos assim, que permite essa nossa conversa. Essa é a perspectiva intersubjetiva, o nós que a gente sente, o quadrante inferior esquerdo. Ah, entendi. É tipo essa conexão invisível, né? Os significados que a gente está compartilhando aqui. E tudo isso está inserido onde? Nas redes, na tecnologia que nos conecta, na estrutura da sociedade. Exato. Essa é a perspectiva interobjetiva, o quadrante inferior direito. Ela abrange os sistemas, as estruturas, as leis, a infraestrutura, o ambiente físico. Quer dizer, tudo aquilo que sustenta objetivamente a nossa interação, entende? O ponto crucial é, todas essas quatro dimensões estão acontecendo agora, juntas, inseparáveis. Uma não causa a outra de um jeito simples, linear. Elas emergem mutuamente. E aqui eu acho que a coisa começa a ficar bem prática, né? Porque no dia a dia parece que a gente tem uma tendência muito forte a focar só em uma ou duas dessas dimensões. A gente acaba ignorando as outras. Privilegia, sei lá, os dados concretos, os fatos, ou só os sentimentos, ou talvez só as regras sociais. Exatamente. E essa fragmentação, como essas ideias que a gente analisa sugerem, é uma fonte constante de mal-entendidos, sabe? E de soluções que, bom, Que não funciona, né? isso, que não funcionam direito. A gente tenta resolver problemas que são, na sua essência, multidimensionais, com uma visão meio achatada, parcial. O objetivo aqui é ganhar um vocabulário, talvez uma sensibilidade maior para perceber todas as dimensões que estão em jogo numa situação. Olha, vamos pegar um exemplo complexo, que sempre gera debate, como a questão do porte de armas. Só para ilustrar, tá? Sem querer resolver nada aqui ou tomar partido. No superior esquerdo, o que a gente tem? Os sentimentos individuais, o medo, o desejo de segurança, talvez o valor da autonomia pessoal, a sensação de poder que uma arma pode dar ou a responsabilidade. Uhum, a experiência interna de cada um. Isso. No superior direito, o foco muda para o comportamento observável e para a biologia. A gente olha para as estatísticas de uso, para o treinamento com armas, para a fisiologia do estresse num confronto, taxas de acidentes, coisas mensuráveis. Ok, o lado externo individual. Já no inferior esquerdo entra a cultura. O que as armas significam naquela sociedade específica, quais são as normas, os valores compartilhados, as narrativas históricas sobre cidadania, violência, liberdade. É o nós cultural. A visão de mundo coletiva. Exato. E, finalmente, no inferior direito, a gente encontra os sistemas, as leis de porte e posse, a estrutura policial e judicial que lida com isso, a indústria bélica, a tecnologia de fabricação, o rastreamento das armas, as estruturas externas coletivas. Nossa, fica muito claro que
abordar uma questão dessas focando só na lei, né, que seria o inferior direito, ou só no sentimento de insegurança individual, lá do superior esquerdo, ou mesmo só na cultura das armas, no inferior esquerdo, é receita para a gente ficar patinando para ter impasse. A realidade do problema envolve todas essas dimensões interagindo o tempo todo. É bem mais complexo do que parece olhando só para um lado. Sem dúvida. E esse mapa das 4 dimensões, ele nos ajuda a entender por que pessoas inteligentes, razoáveis, chegam a conclusões tão diferentes sobre o mesmo assunto. Muitas vezes elas estão olhando para o mesmo problema, mas enfatizando quadrantes diferentes. Não é nem questão de quem está certo ou errado, mas de reconhecer a validade parcial de cada perspectiva para tentar ter uma visão mais completa. Então, no fundo, o que a gente ganha com esse modelo é uma ferramenta para pensar de forma mais integrada. Um jeito de mapear a complexidade e, quem sabe, encontrar caminhos mais eficazes e talvez menos polarizados para lidar com os desafios que a gente enfrenta, né? É exatamente isso. E assim a gente conclui nossa passagem por essas 4 perspectivas fundamentais, os 4 quadrantes. Eles oferecem, assim, lentes essenciais para uma compreensão mais abrangente de qualquer situação que a gente queira analisar. E agora que a gente tem esse mapa, né? Essa visão das 4 dimensões, a próxima questão que surge é: como isso se aplica à nossa própria trajetória, ao nosso desenvolvimento? Como é crescer e amadurecer considerando todas essas dimensões de forma integral? Bom, fica a provocação para a gente refletir em que situações recentes talvez a gente tenha ignorado uma dessas 4 lentes. E o que teria mudado se a gente tivesse considerado ela? Fica a reflexão.